Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Matplotlib com Python. Esse já é o quarto vídeo dessa série, a gente já está vendo a terceira tipo de gráfico que a gente pode construir utilizando o Matplotlib, né? E vendo como é que a gente pode construir os gráficos, tá? E antes de começar o vídeo, eu acho importante mencionar que é muito importante que você tenha assistido os vídeos anteriores, principalmente o primeiro vídeo dessa série, em que a gente construiu esse gráfico de linhas que você está vendo agora aqui na tela, certo? E por quê? Porque aqui, nesse vídeo que eu expliquei esse gráfico de linhas, eu explico algumas coisas que podem ser aproveitadas em outros gráficos, em outras visualizações. Que é o caso dessas funções aqui, o xticks, o yticks, title, xlabel, ylabel, a ponto .legend, tá? São customizações que a gente pode fazer no gráfico para melhorar a sua visualização. Então lá eu explico todos os detalhes dessas funções, os parâmetros que você pode utilizar nelas, né, para deixar customizável e algumas dicas de como manipular elas. Então fica a sugestão de você assistir esse vídeo para poder ser um complemento a esse vídeo que nós falaremos sobre gráfico de barras, tá bom? Então, antes de tudo, é importante mostrar aqui no Jupyter Notebook, né, o passo inicial, que é a importação das duas bibliotecas que a gente vai utilizar, que é a Matplotlib, que é a própria para gerar as visualizações, e a NumPy. A NumPy ela é boa para fazer manipulações matemáticas, né? Então a gente vai estar utilizando ela porque especificamente nesse gráfico de barras eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vão necessitar algumas manipulações que a NumPy auxilia, tá bom? E o exemplo que eu vou utilizar para esse vídeo vai ser o mesmo que eu usei para o gráfico de linhas, né? A gente vai ter 3 funcionários, tá? E a gente vai ter uma lista para cada um desses funcionários em que vai ter o registro da carga horária semanal de cada um ao longo das 10 últimas semanas, tá bom? Lembrando que eu estou falando num contexto de uma empresa em que esses 3 funcionários têm que trabalhar por volta de 12 horas semanais, tá bom? Então é basicamente isso, eu tenho o array aqui para cada funcionário e eu tenho o array das semanas, né, que vai de 1 a 10, tá? Importante mencionar que lá no vídeo do gráfico de linhas eu usei a estrutura padrão de lista do Python, né, que é simplesmente abrir e fechar o colchete. Mas para a manipulação que a gente vai precisar fazer para o gráfico de barras, é necessário que a gente deixe ela do tipo NumPy. E para isso, basta importar NumPy, como eu mostrei para vocês. E aqui eu uso np.array, abro parênteses, coloco a lista aqui dentro, que nem é o padrão do Python. E eu fecho o parêntese e pronto, eu criei um array do tipo NumPy, tá bom? Vocês vão entender mais na frente porque que eu tive que fazer essa adaptação, tá? Então inicialmente, para eu plotar um gráfico de barras, não muda muito, né, do que a gente vem vendo nos vídeos. É PLT para eu chamar a biblioteca do Matplotlib, ponto, e aí eu chamo a função bar, e que é justamente a função que vai me gerar um gráfico de barras. E aí eu preciso passar 2 parâmetros para poder rodar alguma coisa, né? Primeiro é o que é que vai estar no eixo horizontal, ou seja, no eixo X, né? O que é que vai definir cada barra. Nesse caso, eu quero criar um gráfico de barras em que cada barra vai representar uma semana, né? Então, eu vou colocar no eixo horizontal o x, né? A variável x, que é justamente lá as semanas, tá? Que vai de 1 a 10. Tá? Então a primeira barra vai ser da primeira semana, a segunda barra vai ser da segunda semana e assim sucessivamente. Logo depois, o segundo parâmetro que eu preciso passar é o que vai estar no eixo vertical, no eixo Y. É o que vai definir a altura da barra, né? O que vai ser o valor ali que vai proporcionar o tamanho da barra. Nesse caso, eu quero a carga horária semanal, tá? Então a primeira barra vai ser a primeira semana e a altura dessa barra vai ser equivalente à carga horária do funcionário respectivo naquela primeira semana. Nesse caso, eu vou colocar do funcionário 1 primeiramente, tá? Se eu rodar essa brincadeirazinha, opa, esqueci de rodar aqui os imports. Vamos agora aqui novamente, vou executar o plt.bar e pronto. Se vocês perceberem, ele gerou aqui, ó, primeira semana, segunda semana, né? Então 10 barras aqui, justamente 10 semanas, né? E a altura das barras está de acordo com o que o primeiro funcionário trabalhou. Então, por exemplo, o funcionário 1, ele trabalhou na primeira semana 12 horas. Se eu vim para o gráfico de barras, ó, ele está marcando aqui mais ou menos as 12 horas, ó, está abaixo do 12.5, né? Então, dessa forma eu consigo construir um gráfico de barras, tá? Primeiro detalhe, Yuri,
ele está plotando isso aqui, ó, bar, container, object for 10 artists, tá? Esse é output do Matplotlib, né? Ele cria esse gráfico, né? Que ele é tipo um objeto e isso acaba vindo junto. Então, para eu tirar isso, tem duas alternativas. Ou eu coloco um ponto e vírgula aqui. Se eu executar, vocês vão ver que ele vai sumir, tá? Ele só vai mostrar a visualização. Ou eu posso vir aqui e botar um plt.show, tá? Que eu acho melhor, porque normalmente no Matplotlib, né? A gente vai agregando várias coisas aqui abaixo, né? Então eu teria que sair descendo, colocando ponto e vírgula, ou lembrar de colocar o ponto e vírgula no último, tá? Mas aí para ficar algo padrão, eu prefiro sempre deixar no final o plt.show, tá? Eu acho melhor. Mas aí fica a sua escolha, os dois jeitos dão certo, tá bom? Beleza. Vamos agora ver parâmetros que eu posso acrescentar para melhorar essa visualização, tá? Primeiramente o width, tá? Yuri, o que é o width, né? Basicamente eu estou falando de um retângulo, né? A barra é um retângulo vertical. Eu tenho duas dimensões apenas, que é a altura e a largura, tá? O que a gente passou aqui, o x, ele apenas vai determinar o posicionamento de cada barra, né? Ele não necessariamente vai determinar a largura dela, tá? Então eu posso definir a largura, né? Usando esse parâmetro width. Por padrão, ele usa o tamanho 0.8. Mas se eu colocar, por exemplo, 0.3, vocês vão ver que as barras vão ficar mais finas, tá vendo? Ó? Porque eu reduzi a largura, né? Então elas estão bem mais finas. Se eu botar, por exemplo, 1 aqui no width, vocês vão perceber que ele vai ficar com as barras bem mais grossas, né? Ó, praticamente juntou as barras, né? Virou quase que um histograma, praticamente, né? E se eu botar 0.8, vai ficar o padrão, que é o que ele gera, tá? Esse width a gente ainda vai usar mais na frente para uma outra adaptação. A gente vai ver num futuro não tão distante, tá bom? Outros parâmetros interessantes. Color, que eu posso simplesmente alterar a cor das minhas barras. Então aqui eu posso passar tanto o nome como red, por exemplo. Ele vai alterar para vermelho. Como também eu posso passar um código hexadecimal, né? Que é aquele código de cor com hashtag, né? E aí vem números, letras, né? Eu posso colocar assim se eu quiser uma cor em específico. Outro parâmetro envolvendo cor é o edge color, que o próprio nome sugere é justamente eu passar a cor do contorno das barras, né? Então, se por exemplo eu vim aqui botar um black, né, funciona da mesma forma. Eu posso passar um nome ou um código hexadecimal. Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver, ó, não sei se dá para perceber pelo vídeo, mas ele colocou aqui um contorno preto, né? Por padrão ele não vem com nenhum contorno, tá? Só vem mesmo preenchimento, o contorno vem transparente. Mas se você desejar colocar algum contorno para dar um destaque ali das barras, né? Dependendo do fundo ali do seu gráfico, né? Que você deseje, né? Você pode colocar aqui o contorno para dar um reforço às barras, tá bom? A visualização das barras. Consequentemente, você consegue controlar também a espessura desse contorno usando o parâmetro line width. Colocando aqui igual a 9, vocês podem ver que a espessura ficou bem grande, né, dos contornos. Se eu colocar 4 aqui, né, vocês vão ver que ele já vai reduzir mais, né, mas ainda está com destaque, tá? Então você pode dar essa customizada, né, reforçar ainda mais aí as barras, né? Só tem que tomar muito cuidado, tá, com essa ferramenta do contorno, tá? Para evitar que cause confusões na interpretação. Por exemplo, essa barra aqui, tá? Ela tá no 12, tá? Em relação ao valor aqui, ó, a altura dela sem contar o contorno, tá? Ela tá no 12. Com a espessura, dependendo do que eu coloque, né? Por exemplo, se eu botar aqui no 9, como tava, vocês vão perceber ó, que vai dar uma falsa impressão que está mais perto do 12.5, né? E não, ela é no 12, tá? Então tem que tomar cuidado com a espessura para não dificultar a visualização, né? Então por isso não exagere muito, tá? Fica a dica, né? Coloque tipo entre 1, 2 ali no máximo, tá? Para não causar confusões na interpretação, tá bom? Bem, é praticamente isso. O que falta aqui que eu posso passar de parâmetros para vocês, que seja interessante para o escopo desse vídeo, é o label, que é justamente eu dizer, ó, esse gráfico aqui se refere a alguma coisa, né? Eu dar uma etiqueta, eu colocar alguma identificação para esse gráfico. E nesse caso eu vou colocar funcionário 1. Vou botar funk 1, tá? Funcionário 1 para ficar pequeno, tá bom? Que nem a gente fez lá no gráfico de linhas, tá bom? Beleza, vamos reexecutar isso aqui só para ver que rodou tudo certinho. Se você quiser ver mais parâmetros que a função vem a ter,
basta acessar a documentação do Matplotlib, lá tem que descrever todos os outros parâmetros, tá? Então você pode dar uma olhadinha, porque lá são parâmetros um pouco mais específicos, tá? Não vou aprofundar tanto nesse vídeo, beleza? Beleza, agora você deve estar dizendo, ok, Yuri, aqui eu tenho para um funcionário, mas eu queria colocar todos os funcionários aqui. Eu queria botar todos os funcionários em um único gráfico, para poder comparar, tipo, na primeira semana, qual funcionário trabalhou mais que qual, né? Enfim, eu queria ter esse comparativo, né, de cada semana entre os funcionários. Tem como eu colocar esse gráfico de barras agrupado? Tem. Né? Aí você deve estar dizendo, Yuri, simples, é que nem fazer o que tu fez no gráfico de linhas, né? Tu copia isso aqui, tu copia o plt.bar, cola aqui, e aqui a gente só troca o y, né? Coloca o y2, que é para pegar o outro funcionário, e a gente vem aqui, bota funk2, e pronto, roda isso aqui, né? Deixa eu trocar a cor, botar um purple, roda isso aqui, e pronto, ó, todo mundo feliz. Não, cara, aí você vai ter um problema, tá? Porque o que acontece? Eu vou até voltar aqui para o gráfico de linha para mostrar para vocês. Quando a gente fez essa brincadeirinha de colocar plt.plot assim, só um embaixo do outro, tá? No gráfico de linhas, você pode perceber que ele simplesmente sobrescreveu. Ele colocou um gráfico em cima do outro, tá? Não atrapalhou, porque eu estou falando de linhas, né? Linhas, tipo, não vai atrapalhar porque elas ocupam uma área muito pequena. É basicamente um traço, tá? Então, o máximo que pode acontecer é, nesse caso aqui, ó, de ter pontos, assim, na mesma localização, aí pode ficar um pouco esquisito dependendo, né? Mas se você tiver poucas linhas, que é o nosso caso, a gente só tem 3 linhas, isso não é algo que vai atrapalhar muito a visualização. Atrapalharia se fosse tipo 10 linhas muito próximas entre si, talvez não fosse ser tão útil o gráfico de linhas para esse caso, né? Mas nesse caso de 3 funcionários não atrapalha. Só que aqui o gráfico de barras não é uma linha, o gráfico de barras é um retângulo, ele já representa uma área maior. Então quando eu simplesmente faço um plt.bar e embaixo outro plt.bar, um gráfico vai subscrever o outro. Só que vai atrapalhar porque nessa questão de um subscrever o outro, a área de um vai subscrever o outro, tá? Então pode causar confusões, tá? Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, vamos aqui para o Y, né? Vamos ver aqui o funcionário 1 e o funcionário 2, fazer um comparativo, né? Ó, o funcionário 1 e o funcionário 2, beleza, ó, eles trabalharam na mesma carga horária na primeira semana. Só que na segunda semana, o meu funcionário 1 trabalhou 10 horas e o meu funcionário 2 trabalhou 14 horas. Se eu for no gráfico de linhas, eu só consigo ver o funcionário 2. Eu não consigo ver o funcionário 1. Por quê? Porque o funcionário 2 sobrescreveu o funcionário 1 e dessa forma eu não consigo ver o funcionário 1, porque ele está aqui, ó, o 10, né? Só que um gráfico em cima do outro. Então é como se praticamente eu não conseguisse analisar nada do outro funcionário, né, que ficou embaixo. Eu só consigo analisar eles nas situações em que o funcionário 1 trabalhou mais que o funcionário 2, né? Que aí realmente tipo, um sobrescrever o outro não afeta tanto. Mas enfim, nas outras semanas eu não consigo avaliar nada. Então isso aqui é um problema. Yuri, como eu ajeito isso? Vem aí um macete que é muito bacana e não é muito difícil de replicar. É você provocar um deslocamento das barras. Meio que faz essa questão de um gráfico sobrescrever o outro, mas você não colocar duas barras na mesma posição, tá? Lembra que eu falei que o primeiro parâmetro que a gente passa no plt.bar é justamente o x, que é onde vai dizer, ó, essa barra vai ficar aqui, essa outra barra vai ficar aqui, não é justamente isso? Então, o que a gente precisa fazer é mexer nesse x, tá? Então, aqui a gente pode, aqui dentro do código, definir uma variável chamada width custom, tá? Aqui eu vou colocar como, por exemplo, 0.2, ok? E aí, o que é que vai acontecer? Não é o x que define a posição. Aqui a gente vai fazer uma seguinte operação, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou até fazer uma célula separada, que eu acho que fica melhor de exemplificar isso, tá? O que é o x? O x é aquele array que vai de 1 a 10, tá? Se eu pegar x e subtrair do meu width custom, tá? Vocês vão perceber que ele vai... Opa, esqueci de rodar aqui a função para definir a variável. Se eu rodar isso aqui, vocês vão perceber, ó, que ele aplicou essa subtração aqui para todos os elementos do x. Então ele pegou 1 menos 0.2, 2 menos 0.2, 3 menos 0.2 e assim por diante. Eu consegui fazer isso porque eu estou dentro do NumPy Array, tá? Se eu tivesse uma estrutura de lista normal do Python, eu não conseguiria fazer isso, tá? Por isso que o NumPy é útil nesse caso, porque facilita muito o nosso processo, tá?
A gente pode aplicar esse tipo de operação em uma lista muito mais fácil do que numa lista padrão do Python, tá? Inclusive aqui no canal tem uma série de vídeos sobre a biblioteca no Py, tá? Se você não viu, eu recomendo que você veja, porque lá tem bastantes coisas que a gente vê em relação ao NumPy que podem ser muito úteis aí no seu dia a dia, trabalhando com outras bibliotecas aí que envolvam esse campo da área de dados, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou praticamente vir aqui ó, dentro do plt.bar e nesse x aqui eu vou aplicar essa subtração, tá? Com o if custom. O que é que vai acontecer? Eu vou estar deslocando o gráfico para 0.2 posições desse outro gráfico aqui que eu vou deixar com x ainda, tá? Então, uma barra que é do primeiro funcionário vai ser posicionada no local 0.8, a outra vai ser posicionada no 1, tá? Então, dessa forma eu consigo fazer com que as duas barras fiquem posicionadas uma do lado da outra. Se eu rodar isso aqui, vocês já vão ver que eu vou ter um deslocamento, tá? Ó. Se vocês verem, ó, o gráfico vermelho, que é o do meu primeiro funcionário, ele está mais à esquerda do que o gráfico roxo, que é o do segundo funcionário, que eu mantive o mesmo X, tá? Mas se vocês verem, ainda não tá bacana. Por quê? Porque ainda não está uma visualização muito clara, né? Agora até pode ter ficado um pouquinho mais confuso, né? Eu consigo ver um pouco agora do funcionário 1, mas eu não sei aqui até, eu não consigo avaliar porque está uma gráfico roxo ainda em cima do outro. Como é que eu ajeito isso? Ajustando a largura da barra, a espessura da barra. Eu faço isso mexendo no parâmetro width, que eu já mostrei para vocês. Então que a gente pode vir colocar o width custom aqui, tá? Porque aí eu garanto que vai ficar justo, né? Não vai acontecer de uma barra ficar subscrevendo a outra, né? Se eu rodar isso aqui, ó, vocês vão perceber que ele afinou as barras, mas agora, ó, tá justinho, uma colada na outra, sem uma passar por cima da outra, tá? E aí pronto, eu consigo facilmente ver cada coisa aqui de cada funcionário. Para adicionar o terceiro funcionário, basta a gente copiar isso aqui. Aqui, em vez de Y2, a gente coloca o Y3 para pegar a carga horária do terceiro funcionário. E aqui no X, né, a gente vai colocar mais o width custom. Opa, width custom, tá? Porque aí eu vou ter uma barra à esquerda, uma barra no meio e uma barra à direita, tá? Vai ficar o trio bonitinho. Aqui já está com o width custom. A cor eu vou botar aqui blue, tá? Para diferenciar. Mentira, eu vou botar green, que eu acho que é melhor porque azul com roxo, né? Pode dar uma leve confusão. Pronto, e aqui a gente coloca funcionário 3. E pronto, ó, se vocês perceberem, tá aí, ó, bonitinho, né? Cada coisa agrupada, as barras bem agrupadas, bem bonitas, né? Bem interessante, tá? Se eu quiser destacar, né? Eu quero informar para o leitor do meu gráfico que cada barra dessa representa, né, a coloração. Basta a gente colocar plt.legend. E pronto, ó, ele colocou aqui, ó, funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, perfeitamente, tá vendo? Ó? Bem bonitinho. Aí agora o que é que tá faltando? É só a gente dar aquelas customizadas que a gente já viu no gráfico de linhas, né? Botar um título, dizer o que é no eixo Y, o que é no eixo X. Então é praticamente a mesma coisa que a gente viu no gráfico de linhas. Eu vou até aproveitar aqui o que eu já fiz. Então eu vou vir aqui, ó. Vou copiar essa parte aqui, ó, do plt.title, que a gente define o título, cor e o tamanho da fonte do título. O xlabel, que é o que determina o nome, que vai ficar no eixo horizontal, né? E aqui o tamanho do texto. E o ylabel, que vai definir o nome do eixo Y, né? E justamente o tamanho aqui da fonte do texto, tá? Então vou dar um Ctrl C nisso aqui. A gente desce aqui para o gráfico de barras, dá um Enter aqui só para separar. E aí a gente coloca aqui o title, xlabel e ylabel. Se eu executar isso aqui, vocês vão perceber que ele adicionou aqui, ó, agora eu tenho mais informações, fica ainda mais claro para o meu leitor, né, o gráfico aqui, tá bom? Para finalizar essa visualização, o que falta é só a gente melhorar aqui, porque não são todas as barras, né, que estão aqui, só tá tipo 2, 4, 6, 8, 10, tá? Você deve estar pensando, Yuri, eu quero botar semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, eu quero que apareça tudo aqui. Como é que eu faço isso? X-ticks, conforme a gente fez também aqui no gráfico de linhas, né? Então eu posso vir aqui, ó, eu copio o eixo X, que é esse array aqui, ó, padrão do Python, né, que tem escrito da semana 1 à semana 10, e o X-ticks, tá? Que ele justamente, primeiro parâmetro, define o posicionamento que eu desejo, que nesse caso é o próprio X, tá? Que eu já utilizo.
o eixo X, que é justamente o que eu quero sobrescrever nesse posicionamento, e a rotação, que é apenas para eu rodar, né, o texto, né, que é uma forma de ajustar e não ter um texto sobrescrevendo o outro, né. Então eu vou copiar isso aqui, dar um Ctrl C, vou descer para cá, vou dar mais uns Enter aqui para separar. No lugar aqui eu nem preciso colocar isso aqui, eu posso simplesmente botar um X aqui, tá? Usar a variável X. E aqui rotação eu vou colocar 90 graus, tá? Se eu rodar isso aqui, vocês vão perceber, ó, que ele botou semana 1, semana 2, tá vendo? Ó, tudo em 90 graus. Agora tá perfeito o nosso gráfico, bem bonito, né? Então, é praticamente isso, pessoal, tá? O gráfico de barras, ele é bem simples, tá? Bem tranquilo, tá? Uma outra dica para vocês. Yuri, aqui é barra vertical. Se eu quiser usar barra horizontal, bem simples. Você pode vir aqui e botar um H na frente de bar, né? Você vai chamar a função bar H, que é justamente você trabalhar com a mesma coisa do gráfico de barras, só que na horizontal. Só que aqui a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Porque quando eu deito ele, né, o que eu tinha de largura na vertical virou agora outra ponto, né, que é basicamente a altura. Então vai inverter aqui a situação. Em vez de width aqui eu tenho que colocar high, né, que é basicamente a altura, tá? Então eu vou ter que colocar high aqui, beleza? Se eu rodar isso aqui, vocês vão perceber que agora eu consegui deitar, né, o gráfico de barras, como vocês podem perceber, né? Aqui eu só vou ter que também fazer um ajuste, que em vez de x-ticks é y-ticks, né? Então eu troquei os eixos, né? E aqui eu também vou ter que ajustar, que não preciso mais dessa rotação de 90 graus também. Posso tirar essa rotação de 90 graus. Pronto. Agora eu tenho o mesmo gráfico que antes estava na vertical, só que agora ele está na horizontal deitado, tá? Dependendo da situação, vai ser interessante deixar dessa forma, tá? A sua visualização. Mas é isso, pessoal, pelo vídeo de hoje. Eu espero que tenha dado aí para entender melhor sobre o gráfico de barras e como deixar esses gráficos de barras agrupado, tá? Então é isso, pessoal. Se curtiu o vídeo, não deixe de apoiar, dar estímulo aqui ao nosso trabalho. E é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.